Olá, meu nome é Vera Lúcia da Silva, tenho 46 anos. Naquele dia, por volta da 1 da manhã, eu saí para colocar o lixo fora. Quando abri a porta da frente, vi uma caixa de encomenda que não tinha sido totalmente danificada. No momento em que olhei para dentro, meu corpo inteiro congelou. Eram ferramentas de silicone vermelho e realisticamente grandes. Elas eram pesadas, difíceis de segurar com uma mão e grossas como um antebraço. Quando as tirei da caixa, ouvi um som abafado e pesado ao caírem. A voz do meu marido, Marcelo, veio de trás. Vera, hoje vamos tentar só até a fase 3. Naquela noite percebi. Isso não era apenas um fetiche, era uma imposição planejada. Esta história é sobre a última decisão que tive que tomar para sobreviver. Por favor, acompanhe esta história até o fim. Peço que se inscrevam e curtam. O seu pequeno apoio é a minha maior força. Eu trabalho como diarista. Sou casada há 17 anos e não temos filhos. Moramos em um pequeno apartamento, eu e meu marido, Marcelo. Todos os dias, às 7 da manhã, saio de casa. Hoje, eu tinha que visitar a casa de uma nova família em Heliópolis. Quando cheguei à primeira casa e abri a porta, senti o aroma agradável de amaciante. Na sala, havia uma foto de família pendurada. O pai, a mãe e 2 filhos sorrindo. Vera, conto com você hoje também, disse a dona da casa com um sorriso alegre. Eu acenei com a cabeça e comecei a limpar. Troquei os lençóis da cama, esfreguei a pia da cozinha e os azulejos do banheiro. Enquanto fazia isso, pensei, esta casa parece tão tranquila. A segunda casa era a mesma coisa. Desenhos de crianças estavam presos à geladeira com ímãs, e bonecas de lã estavam no sofá. Na terceira casa, enquanto lavava a louça, olhei pela janela. O sol estava se pondo. Às 6 da tarde, peguei minha bolsa e voltei para casa. No momento em que abri a porta da frente, o ar era diferente. Era um ar pesado, sufocante e opressor. Marcelo estava sentado no sofá da sala. Ele estava assistindo TV, mas seus olhos não estavam focados na tela. Vera. Ele me chamou. Você está se sentindo melhor hoje? Eu sabia o que ele queria dizer. Marcelo, estou cansada hoje. Tudo bem. Ele acenou com a cabeça, mas sua expressão escureceu. Entrei no quarto e fechei a porta. Encostei-me na parede e fechei os olhos. No início do casamento, Marcelo era diferente. Vera, para ser sincero, eu tenho um complexo. Quando ele se abriu pela primeira vez, eu o abracei. Tudo bem, isso não é importante. Naquela época, eu estava sendo sincera. Mas com o tempo, Marcelo mudou. Depois de passar dos 40 anos, sua obsessão se intensificou. Vera, este é o nosso problema. Temos que resolver isso juntos. No começo, tentei entender. Somos um casal, posso ajudar. Mas suas exigências cresciam cada vez mais. Estávamos jantando e lavando a louça quando a campainha tocou para uma entrega. Eu atendo. Marcelo se levantou apressadamente e foi até a porta. Ouvi o som da caixa, o som da fita sendo rasgada, algo sendo retirado, e os passos de Marcelo entrando no quarto. Terminei de lavar a louça e me sentei no sofá da sala. Liguei o celular. Enquanto navegava nas redes sociais, a foto de uma família de uma amiga me chamou a atenção. O marido e a esposa estavam sorrindo de mãos dadas. Eu abaixei o celular. Será que nós também já fomos assim? Eu mal conseguia lembrar. Às 11 da noite, deitei na cama. Marcelo deitou ao meu lado. Vera, hoje não. Marcelo, estou muito cansada. Tudo bem? Ele se virou. Mas eu sabia. Em poucos dias, ele receberia outra encomenda. E a caixa ficaria cada vez maior. Fechei os olhos. Não consegui dormir. 3 dias depois, eu estava limpando a casa. Marcelo tinha saído para o trabalho e eu não tinha trabalho de diarista naquela manhã. Enquanto passava o aspirador de pó debaixo do sofá da sala, encontrei um pequeno pedaço de papel com um bolo de poeira. Era um bilhete escrito à mão. Fase 1. Parei o aspirador. Fase 1. O que é isso? Entrei no quarto e abri a gaveta de Marcelo. Era uma gaveta que eu nunca abria normalmente, pois pensava ser o espaço pessoal dele. Mas naquele dia, foi diferente. No momento em que abri a gaveta, prendi a respiração. Havia 4 envelopes. Estavam rotulados como fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Minhas mãos tremiam. Peguei o primeiro envelope. Senti o peso. Quando abri o envelope, um objeto frio, de silicone, escorregou e caiu no meu pulso. Tuk! No momento em que vi aquilo cair no chão, arrepios percorreram meu corpo. O tamanho não era normal. Abri o segundo envelope. Era maior. O terceiro ainda maior. Eu não conseguia abrir o quarto envelope. Podia saber apenas pelo peso. Caí sentada. O que é isso? Ao lado dos envelopes, havia um caderno. Abri
e estava cheio da caligrafia de Marcelo. Fase 1. Necessário 2 semanas de adaptação. Fase 2. Mínimo 1 metro ex. Fase 3. Reação de rejeição esperada, persuasão essencial. Fase 4. Objetivo final. Abaixo havia textos impressos da internet. Como persuadir sua esposa, guia de adaptação passo a passo, estratégias para superar a aversão. Fechei o caderno. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui fechá-lo corretamente. Então era isso. Marcelo estava tentando me adaptar, passo a passo. Minha vontade não era importante. Para ele, eu era um projeto. Ouvi o som da porta da frente se abrindo. Vera, cheguei. Era a voz de Marcelo. Eu apressei-me a colocar os envelopes de volta na gaveta e fui para a sala. Oh, você já voltou? Sim, terminei mais cedo hoje. Marcelo sorriu e afrouxou a gravata. Mas seus olhos percorriam meu rosto. O que você estava fazendo? Estava limpando. Entendi. Ele olhou rapidamente para o quarto. Eu fingi normalidade e fui para a cozinha. O que você quer para o jantar? Ah, sim. Qualquer coisa está bom. Marcelo sentou-se no sofá, mas eu podia sentir. Ele continuava me observando. Durante o jantar, Marcelo estava mais falante que o normal. Hoje, na empresa, o gerente. Eu respondi, mas não estava prestando atenção. Apenas aqueles envelopes giravam na minha cabeça. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Terminei de comer e estava lavando a louça quando Marcelo me abraçou por trás. Vera, como você está hoje? Eu parei de mover as mãos. Marcelo, Vera. Sua voz baixou. Eu também estou sofrendo. Você sabe, não sabe? Somos um casal. Temos que resolver isso juntos. Eu acenei com a cabeça. Ou melhor, fingi acenar. Às 10 da noite, quando deitei na cama, Marcelo disse: Vera, sabe, eu tenho pensado muito ultimamente. Oh, Gué, eu sinto que não estou sendo um homem de verdade. Não, Marcelo. Não. É sério. Ele olhou para o teto e disse: Então, eu encontrei um método. Método? Sim. Um método que pode satisfazer a nós dois. Eu apertei o cobertor. Qual é? Podemos fazer isso devagar, em fases. Assim, você também se acostumará. Marcelo, Vera. Ele se virou para mim. Seu olhar era desesperado. É assim que eu posso viver como homem. Eu não consegui responder. Marcelo tomou meu silêncio como consentimento. Obrigado, Vera. Eu te amo. Ele sorriu e fechou os olhos. Mas eu não conseguia dormir. Alguns dias depois, Marcelo chegou do trabalho com uma caixa longa. Vera, você tem tempo hoje? Ao ver a caixa, eu soube. Uma nova fase estava começando. Naquela noite, Marcelo bebeu e chegou em casa bêbado. O relógio marcava 11 da noite. Vera. Sua voz estava mais alta que o normal. Eu preparei algo para hoje. Ele entrou no quarto e saiu com uma embalagem cilíndrica longa. Parecia ter quase 50 centímetros de comprimento. O que é isso? É a fase 2. Marcelo sorriu e começou a rasgar a embalagem. O som da fita sendo removida, o plástico sendo rasgado e um som abafado quando caiu no chão. O chão tremeu. No momento em que vi aquilo, instintivamente recuei. Marcelo, isso é. Tudo bem, Vera. Podemos ir devagar. Não, isso. Isso é demais. Vera. Ele segurou minha mão. Nós praticamos. Você se saiu bem na fase 1, não foi? Marcelo, eu. Estou com medo. Não há nada para ter medo. Eu estou aqui. Eu balancei a cabeça. Não. Isso não está certo. Nesse momento, a expressão de Marcelo mudou. Vera. Marcelo, me desculpe. Eu realmente não consigo. Vera. Sua voz tremeu. Então, o que eu faço? Marcelo, eu vou ter que viver assim para sempre? Como se eu não fosse um homem? Ele caiu no chão e começou a chorar. Vera, me salve. Marcelo, se você não fizer isso, você não me vê como homem. Não. Não é isso. Então, o que é? Por que você não faz? Ele de repente gritou. Um casal deve se ajustar a esse nível. Comecei a chorar. Marcelo, eu realmente. Chega. Ele se levantou abruptamente e pegou o objeto e entrou no quarto. A porta bateu. Eu caí no chão da sala e chorei. Não sei por quanto tempo chorei. Por volta das 2 da manhã consegui entrar no quarto. Marcelo já estava dormindo, ou fingindo estar. Eu me deitei cuidadosamente na beira da cama. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. Desde aquele dia, Marcelo me chamava todas as noites. Vera, hoje? Vera, você está pronta? Vera, vamos tentar só uma vez. Eu recusei todas as vezes. E todas as vezes, Marcelo ficava com raiva.
Em alguns dias ele chorava, em outros gritava. Em outros, ele se ajoelhava e implorava: Vera, por favor, me ajude. Eu estava cada vez mais exausta. Mesmo trabalhando como diarista, tinha medo de voltar para casa. Meu coração palpitava toda vez que abria a porta da frente. O que ele vai dizer hoje? Eu ficava tensa durante o jantar e ao assistir TV. Nunca sabia quando Marcelo iria tocar naquele assunto. Até que uma noite, Marcelo chegou bêbado. Vera, o que eu fiz de errado? Marcelo, você bebeu? Responda. O que eu fiz de errado? Fiquei em silêncio. Eu sou seu marido. Não sou. Seu marido está pedindo. Por que você não atende? Marcelo, isso não é um pedido. Então, o que é? Isso é uma imposição. No momento em que disse isso, o rosto de Marcelo endureceu. Imposição? Eu te impus algo? Marcelo, eu. Tudo bem. Ele riu zombeteiramente. Então, que tal isso? Ele foi para o quarto e voltou com uma caixa ainda maior. Esta é a fase 3. Quando abriu a caixa, perdi o fôlego. Marcelo, por favor. Vera, se você não fizer isso, acabou para nós. Ok, eu não aguento mais. Entendeu? Ele jogou o objeto no sofá e entrou no quarto. Eu tremi, olhando para aquilo no sofá. Naquela noite, tentei dormir na sala, ou fingi tentar. Mesmo com os olhos fechados, eu vi aquilo. Mesmo com os ouvidos tampados, eu ouvia a voz de Marcelo. Se você não fizer isso, acabou para nós. Às 4 da manhã, liguei o celular. Digitei na barra de pesquisa: aconselhamento conjugal, coerção sexual, ajuda. A tela ficou embaçada, por causa das minhas lágrimas. Na manhã seguinte, saí para o meu trabalho de diarista como de costume. Marcelo saiu primeiro para o trabalho e eu saí de casa sem nem conseguir tomar banho. Primeira casa. Morumbi. Vera, conto com você hoje também. A dona da casa sorriu e me cumprimentou. Eu apenas acenei com a cabeça. Comecei a limpar. Varri a sala, passei o pano e entrei no banheiro. Enquanto limpava o vaso sanitário, as lágrimas vieram de repente. Por que estou chorando? Perguntei a mim mesma, mas não conseguia responder. Eu simplesmente não conseguia parar. Sentei-me no chão do banheiro e chorei em silêncio. Cobri o rosto com a toalha e tapei a boca enquanto chorava. O que eu fiz de errado? Será que eu sou a estranha? Um casal realmente tem que se ajustar a esse ponto. Lavei as mãos e olhei no espelho. Olhos inchados, rosto pálido. Minha imagem no espelho era estranha. Sou eu? Fui para a segunda casa. Depois de terminar a limpeza, a dona da casa falou comigo. Vera, você parece mal. Está tudo bem? Sim, estou bem. Aconteceu alguma coisa? Pode me contar. Naquele momento, senti um nó na garganta. Ah, não. Está tudo bem. A dona da casa deu tapinhas no meu ombro. Se tiver algo difícil, me avise quando quiser, certo? Sim. Eu abaixei a cabeça e saí. No ônibus a caminho da terceira casa, peguei meu celular. Olhei o histórico de pesquisa. Aconselhamento conjugal, coerção sexual, ajuda. Meus dedos tremiam. Cliquei em centros de aconselhamento. Vários apareceram. Central de atendimento à mulher. Ligue 180. Centros de referência de atendimento à mulher. CRAM. Centros de aconselhamento conjugal. Copiei os números para o bloco de notas, mas não consegui ligar. E se for uma reação exagerada? E se a conselheira disser que isso é algo normal entre casais? Parei o celular no meio do processo de desligar. Recebi uma mensagem de texto. Era de Marcelo. Vera, me desculpe. Fui muito duro ontem à noite. Vamos conversar hoje à noite. Li e reli a mensagem. Ele pediu desculpas. Ele disse para conversarmos. Senti um breve alívio. Isso, podemos conversar. Se eu falar calmamente, Marcelo vai entender. Mas a próxima mensagem chegou. Hoje vamos conversar de forma mais tranquila. Eu vou preparar as coisas. Eu fiquei paralisada, segurando o celular. Preparar? O que ele vai preparar? O ônibus chegou ao meu destino. Desci cambaleando. Depois de terminar a limpeza da terceira casa, entrei em um café próximo. Algo que eu nunca faria normalmente. O pagamento de uma diarista é de R$ 150 por dia. R$ 10 em um café era um desperdício. Mas naquele dia, foi diferente. Eu não queria ir para casa. Pedi um americano e peguei o celular novamente. Olhei para o número do centro de aconselhamento que havia salvado. Meus dedos tremiam. Eu deveria ligar? Não deveria? Pensei por 30 minutos. Finalmente, liguei. Central de atendimento à mulher. Disque 180. Semdega. Eu sou. Minhas palavras não saíam. Fale devagar. Está tudo bem. Meu marido está-me. Nesse momento, a porta do café se abriu. Era um rosto familiar, uma colega diarista.
Ah, desculpe. Eu ligo de volta. Desliguei o telefone apressadamente. Meu coração estava batendo descontroladamente. Por que eu desliguei? Por que eu não consegui falar? Saí do café sem nem terminar o café. No caminho para casa, meus passos eram pesados. Cada passo era como se estivesse afundando em um pântano. Fiquei na frente da porta da frente. Peguei a chave, mas não consegui abrir a porta. O que está me esperando lá dentro? Respirei fundo. Abri a porta. Vera, você chegou! A voz de Marcelo. Estava alegre. Muito alegre. Marcelo estava arrumando a comida na mesa da sala. Frango, pizza, cerveja. Eu preparei as coisas hoje. Sente-se. Sentei-me cautelosamente no sofá. Vera, me desculpe pela noite passada. Eu estava muito apressado. E eu estava bebendo. Ele serviu uma cerveja e me entregou. Vamos conversar devagar. Peguei a cerveja, mas não bebi. Marcelo, eu vou ser honesta. Sim. Diga. Eu não acho que vou conseguir fazer o que você quer. A mão de Marcelo parou. Por quê? Eu tenho medo. É doloroso e assustador. Vera. Ele pegou minha mão. Isso é uma terapia. Você sabe, não sabe? Terapia. Sim. É para curar meu complexo. Marcelo. Isso não é. Vera. Eu não quero que você ouça, mas eu vou ser honesto. Ele respirou fundo. Eu vivi com este complexo a vida toda. Desde a escola, no quartel e na empresa. Mas depois que me casei, fiquei bem. Eu não pensava nisso quando estava com você. Mas ultimamente esse pensamento voltou. A sensação de que sou inadequado. Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Então, eu encontrei um método. Os especialistas também recomendam este método. Especialistas? Sim, eu vi na internet. Eles disseram que você se acostuma se for por fases. Eu balancei a cabeça. Marcelo, Isso não é a opinião de um especialista. Ok. É apenas um texto na internet. Vera. Sua voz baixou. Você não sabe como é difícil para um homem ter este problema. Eu sei, Marcelo. Eu tentei entender. Mas o quê? Isso é demais para mim. Demais? Marcelo zombou. É demais para um casal se ajudar? Marcelo, isso não é ajudar. Então o que é? É imposição. Nesse momento, Marcelo levantou-se abruptamente. Imposição? Eu te imponho algo? Marcelo, se acalme. Me acalmar? Você está me dizendo para me acalmar? Ele entrou no quarto e voltou com um caderno. Aquele caderno que eu tinha visto. Você viu isso? Isso. Eu fiz um plano. Por fases. Ele abriu o caderno. A fase 1 foi um sucesso, não foi? Podemos fazer a fase 2 também. É só me dar tempo. Marcelo. A fase 3 pode ser difícil. Eu admito. Por isso eu queria ir devagar. Ele bateu o caderno na mesa. Mas você não entende, por quê? Marcelo. Um casal deve ajudar, não é? Comecei a chorar. Marcelo. Eu também sou humana. Yusai. Eu também tenho medo. Sinto dor e estou exausta. Eu sei. Por isso eu sugeri irmos por fases, não foi? Marcelo. Gritei. Eu nunca tinha gritado com meu marido em toda a minha vida. Mas naquele dia, explodi. Isso não é terapia. Isso é. É a sua luxúria. O rosto de Marcelo congelou. Luxúria? Sim. Você está tentando me mudar do seu jeito. Marcelo, eu não sou seu objeto de teste. Eu sou uma pessoa. Sua esposa. Marcelo ficou me olhando por um tempo, e então disse calmamente. Sim. Você está certa. Você é minha esposa, não é? Então você deve ajudar seu marido. Fiquei sem ar. Marcelo, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Mas você não me ouve. Quando foi que eu... Vera. Ele entrou no quarto novamente e voltou com uma caixa grande. Esta é a fase 3. Marcelo, por favor. Só mais um pouco, e meu corpo se acostumará. Por quê? Eu realmente não consigo. Você tem que fazer. Não! Corri em direção à porta da frente. Marcelo segurou meu braço. Aonde você vai? Me solta. Vera, se acalme. Me solta! Soltei meu braço. Marcelo me olhou atordoado. Vera, eu vou procurar ajuda. Ajuda? Sim. Eu não consigo fazer isso sozinha. O rosto de Marcelo se contorceu. Ajuda? Você vai contar nossos problemas para estranhos? Eu sinto que devo fazer isso. Você está louca! Marcelo. Vera, caia na real. O que acontece se isso vazar para fora? Eu não sei. Mas isso não é importante agora. Eu entrei no quarto e peguei um cobertor. Vou dormir na sala a partir de hoje. O quê? Eu só quero ficar sozinha. Marcelo me olhou por um tempo. E então riu zombeteiramente. Tudo bem.
Que seja. Ele entrou no quarto e bateu a porta. Eu estendi o cobertor no chão da sala e me deitei. Olhei para o teto e chorei. Na manhã seguinte, liguei para o Centro de Aconselhamento. Central de Atendimento à Mulher. Posso marcar uma consulta? Sim, é possível. Quando seria bom para você? Amanhã. Seria possível amanhã? Sim. Que tal às 2 da tarde? Ótimo. Desliguei o telefone e suspirei. É o começo. Marcelo não disse uma palavra ao sair para o trabalho. Apenas ouvi o som da porta se fechando. Naquele dia, anotei o endereço do Centro de Aconselhamento e ajustei minha agenda de diarista. Amanhã, às 2 da tarde, eu contaria essa história a alguém pela primeira vez. No dia seguinte, às 2 da tarde, eu estava em frente ao Centro de Aconselhamento. Vi a placa Centro de Aconselhamento de Direitos da Mulher. Minhas pernas tremeram ao empurrar a porta e entrar. Você é a senhora Vera Lúcia que agendou, não é? Sim. Por favor, venha por aqui. A sala de aconselhamento era silenciosa. 2 pequenos sofás, uma mesa e uma iluminação quente. Sente-se. Sinta-se à vontade para falar. A conselheira era uma mulher de cerca de 40 anos. Ela usava um crachá com o nome Cíntia Ferreira. Fiquei um bom tempo sem conseguir abrir a boca. Pode ir devagar, está tudo bem. Senti um nó na garganta. Meu marido. Ele continua-me. Minhas palavras não saíam. Cíntia me deu um copo de água. Está tudo bem. Devagar. Eu tomei um gole de água e continuei a falar. Meu marido tem um complexo. Na área sexual. Entendi. No começo, tentei entender. Eu disse a ele que estava tudo bem e que não era importante. É compreensível. Mas com o tempo, meu marido ficou estranho. Falei sobre os envelopes na gaveta, o plano passo a passo e as ferramentas cada vez maiores. Chorei enquanto falava. Então eu recusei. Porque estava com medo, sentindo dor e não conseguia fazer. É natural. Mas meu marido disse que eu não o estava ajudando. Disse que era algo que um casal deveria fazer. Cíntia me olhou por um tempo e então disse com firmeza: Senhora Vera, isso não é terapia. É coerção sexual e abuso. No momento em que ouvi essas palavras, minha mente ficou em branco. Abuso? Sim. Coagir a parceira a realizar atos sexuais sem consentimento é violência clara. Mas meu marido disse que era terapia. Senhora Vera. Cíntia segurou minha mão. O complexo do seu marido deve ser tratado com aconselhamento psicológico ou psiquiátrico, não usando a esposa como uma ferramenta. A situação atual está ameaçando sua segurança física e mental. Comecei a chorar. Eu pensei que era egoísta. Não, de jeito nenhum. Eu pensei que era uma pessoa ruim por não conseguir ajudar meu marido. Senhora Vera, você está me ouvindo? Cíntia olhou diretamente para o meu rosto. Você não fez nada de errado. Se seu marido precisa de ajuda, ele deve procurar um especialista. Não usar a esposa como objeto de teste. Chorei por um longo tempo. Não sei por quanto tempo chorei. Cíntia sentou-se calmamente ao meu lado e me acariciou as costas. Senhora Vera, o que você quer fazer agora? Eu não sei. Que tal tentar aconselhamento conjunto com seu marido? Juntos? Sim. Parece ser necessário um aconselhamento conjugal. Será que meu marido viria? Sugira a ele primeiro. Se ele recusar. Cíntia me entregou um cartão de visita. Ligue a qualquer momento. Eu vou te ajudar. Obrigada. Ao sair do centro de aconselhamento, pude respirar pela primeira vez. Eu não fiz nada de errado. Eu não sou a estranha. No caminho para casa, enviei uma mensagem de texto para Marcelo. Marcelo, vamos procurar aconselhamento juntos. Acho que precisamos de ajuda profissional. A resposta veio 30 minutos depois. Estou na empresa agora. Vamos conversar quando eu chegar em casa. Às 7 da noite, Marcelo chegou. Sua expressão estava sombria. Vera, recebi sua mensagem. Sim. Marcelo, vamos juntos. Aconselhamento. Marcelo zombou. Por que eu iria procurar aconselhamento? Não há problema. Marcelo, nós temos um problema agora. Problema? Que problema? Marcelo, Vera, vou ser honesto. Ele sentou-se no sofá. Eu não tenho problema. O problema é você. Ok? É só você se esforçar um pouco. Então tudo será resolvido. Marcelo, não é isso. Não é o quê? O que eu fiz de errado? Hein? Sua voz se elevou. Eu encontrei a solução, fiz um plano por fases e tudo mais. Marcelo, mas você só recusa. Sem motivo. Há um motivo. É assustador e doloroso. Isso é um problema de adaptação, Marcelo gritou. É só se adaptar, mas você nem tenta. Marcelo, a conselheira disse que isso é. Conselheira. O rosto de Marcelo endureceu. Você foi aconselhada? Quando? Hoje. Hoje.
Marcelo se levantou abruptamente. Você contou sobre a nossa casa para um estranho? Marcelo. Para um profissional. Você está louca? Marcelo. Vera. Caia na real. O que vai acontecer se isso vazar para fora? Eu não sei. Mas isso não é importante agora. Marcelo. Não querendo que você se sinta mal, mas a conselheira disse. Disse o quê? Que isso não é terapia. É violência. Naquele momento, o rosto de Marcelo ficou vermelho. Violência? E eu te violentei? Marcelo, se acalme. Me acalmar? Você está me chamando de violento? Marcelo entrou no quarto e voltou com a caixa. Isto é violência. Isto é. Marcelo, por favor. Eu estou fazendo isso porque te amo. Para proteger o nosso relacionamento. Marcelo. Mas você só ouve a conselheira e me trata como um agressor? Ele jogou a caixa no chão. Com o som do estrondo, eu encolhi. Tudo bem. Agora eu entendo. Marcelo, você não me vê como homem, não é? Então o que é? Por que você recusa tanto? Eu disse chorando. Eu também sou humana. Oi, Zai. Eu também tenho medo. Estou exausta e sinto dor. Por isso você procurou aconselhamento? Para me tornar um agressor? Marcelo, não é isso. Chega. Marcelo foi para a porta da frente. Eu vou sair. Aonde você vai? Eu não sei. Estou sufocado. Não consigo ficar aqui. A porta bateu. Eu caí no chão. Olhei para a caixa jogada. As lágrimas não paravam. Naquela noite, Marcelo voltou às 2 da manhã. Cheirava a álcool. Ele me acordou enquanto eu estava dormindo na sala. Vera, eu errei. Me desculpe. Eu fui muito duro. Ele se ajoelhou. Me salve. Eu também estou com medo. Ele implorou, chorando. Vamos juntos ao aconselhamento. Sim, eu errei. Eu não consegui responder naquela noite. Não sabia se as lágrimas de Marcelo eram sinceras ou outra forma de manipulação. Uma semana se passou. Marcelo estava quieto. Ele ia e voltava do trabalho todos os dias, jantava, assistia TV e dormia. Ele não tocava no assunto. Eu continuei minha rotina cuidadosamente, trabalhando como diarista, fazendo as tarefas domésticas e indo ao centro de aconselhamento uma vez por semana. Cíntia perguntava todas as vezes: como está seu marido? Ele está quieto. E a intenção de irem juntos ao aconselhamento, ainda não consegui falar. Sioia Vera, não se apresse. Vá no seu ritmo. Obrigada. Mas o silêncio não durou muito. Na noite de sexta-feira, Marcelo chegou bêbado. O relógio marcava 11 da noite. Vera, sua voz estava diferente. Eu fui demitido hoje. Ok, reestruturação. Eu fui incluído. Marcelo caiu no sofá. A vida é uma merda. Marcelo, tudo bem. Se você procurar outro lugar, cale a boca. Você não sabe como é difícil para um homem de 48 anos conseguir um novo emprego. Fiquei em silêncio. Marcelo olhou para o teto por um tempo e entrou no quarto. Tive um mau pressentimento. E o pressentimento estava certo. Quando Marcelo saiu, ele segurava uma caixa grande. Marcelo, Vera, por favor, hoje não. Hoje vamos até o fim. Marcelo, não. Por quê? Eu estou com medo. Com medo? É um problema de adaptação, eu já disse. Ele começou a abrir a caixa. O som da fita sendo removida, o plástico sendo rasgado, e o som pesado de vezes tum-vezes ao cair. No momento em que vi aquilo no chão, fiquei paralisada de medo. Marcelo, não. Tudo bem. Podemos ir devagar. Não. Recuei. Marcelo se aproximou. Vera, não fuja. Marcelo, por favor, pare. Por quê? Por que você não me ajuda? Eu realmente estou com medo. Não há nada para ter medo. Eu estou aqui. A mão dele segurou meu braço. Me solta. Vera, se acalme. Me solta. Soltei meu braço. Marcelo cambaleou. Bêbado, ele perdeu o equilíbrio e se chocou contra o sofá. Aproveitei a oportunidade e corri em direção à porta da frente. Aonde você vai? Marcelo correu atrás de mim. No momento em que segurei a maçaneta, a mão de Marcelo agarrou meu ombro. Vera, venha aqui. Por que você está assim? Por que continua fugindo? Porque estou com medo. Com medo? Com medo de quê? Sua voz se elevou. Eu gritei. Socorro! O que você está fazendo? Socorro, por favor! Eu bati na porta da frente. Bum! Bum! Vera, você está louca? Socorro! Bum! Bum! Nesse momento, a porta da vizinha se abriu. O que está acontecendo aí? Era a voz da vizinha. A mão de Marcelo parou. Ah, não. Está tudo bem. Não parece estar tudo bem. Devo chamar a polícia? Com essas palavras, Marcelo tirou a mão do meu ombro. Desculpe. Foi uma briga de casal. Você está realmente bem? A vizinha olhou para mim. Eu acenei com a cabeça.
Respondi com a voz trêmula. Está tudo bem, desculpe. A vizinha me olhou por um tempo e fechou a porta lentamente. Marcelo me encarou. Você está louca, gritando para os vizinhos. Tenha vergonha. Ele entrou no quarto e bateu a porta. Caí sentada encostada na porta. Meu corpo inteiro tremia. As lágrimas vieram. O que eu faço agora? Peguei o celular. Vi o número de Cíntia. Meus dedos tremeram, mas liguei. Cíntia Ferreira. Sou Vera Lúcia. Senhora Vera, o que houve? Sua voz. Eu quase tive um problema sério com meu marido agora. Você está segura agora? Sim, agora sim. Senhora Vera, você está me ouvindo? Saia de casa agora. Ok. Vá para um lugar seguro imediatamente. Agora mesmo. Mas, senhora Vera, da próxima vez pode ser mais perigoso. Entendeu? Eu respirei fundo. Sim. Pegue o mínimo de coisas e saia. Eu vou te ajudar. Desliguei o telefone e entrei silenciosamente no quarto. Marcelo estava desmaiado na cama, dormindo. O cheiro de álcool era forte. Coloquei algumas roupas, artigos de higiene e minha conta bancária na bolsa. O carregador do celular, meu RG. E por último, olhei para a foto de casamento. Nossas imagens sorrindo, 17 anos atrás. Deixei a foto e saí de casa. Fechei a porta da frente silenciosamente. Clique. O som era como se estivesse fechando um capítulo da minha vida. Na manhã seguinte eu estava em um abrigo para mulheres que Cíntia me indicou. Era um quarto pequeno, mas seguro. Recebi uma mensagem de Marcelo. Vera, onde você está? Vera, volte para casa. Vamos conversar. Eu não respondi. Em vez disso, enviei outra mensagem. Marcelo, eu quero ficar longe por um tempo. Não me ligue. No momento em que apertei o botão de enviar, chorei. Mas ao mesmo tempo pude respirar. Estou segura agora. Olhei pela janela. O sol estava entrando. Pela primeira vez em 17 anos, eu estava livre. Na primeira noite no abrigo, deitei na pequena cama e olhei para o teto. Era um teto desconhecido. Um quarto desconhecido. Uma cama desconhecida. Um travesseiro desconhecido. Mas estranhamente, era reconfortante. Pela primeira vez em 17 anos, a noite não era assustadora. Não havia batidas na porta, nem a voz Vera. Você está pronta? Era apenas silêncio. Fechei os olhos e dormi, sem pesadelos. Na manhã seguinte, Cíntia me visitou. Como foi a noite passada? E dormi. Sério? Sim. Dormi profundamente depois de muito tempo. Cíntia sorriu. Que bom. O que devo fazer agora? Pense devagar. Não precisa se apressar. Meu marido continua me ligando. Eu mostrei o celular. Mais de 50 mensagens de Marcelo. Vera, volte para casa. Vamos conversar. Eu errei. Por favor, me ligue. Vera, eu não consigo viver sozinho. Cíntia disse, não precisa responder. A prioridade agora é sua recuperação, Soyara Vera. E eu vou te ajudar a encontrar um kitnet. Kitnet? Sim. Você precisa de um espaço independente. No momento em que ouvi essas palavras, meu coração se aqueceu. Meu espaço. Um espaço onde eu estou segura. Obrigada. Uma semana depois, mudei-me para um pequeno kitnet. Era um porão em Heliópolis. Pequeno, mas era o meu espaço. Enquanto desempacotava, percebi. Eu tinha tão pouca coisa. Algumas roupas, artigos de higiene, o celular. Era tudo. Era tudo o que restava de 17 anos de casamento. Mas eu não estava triste. Pelo contrário, estava leve. Terminei de desempacotar e abri a janela. O vento entrou. Era refrescante. Sentei-me no meio do quarto vazio e chorei. Desta vez não era tristeza. Era libertação. É o começo. Meu celular tocou. Era Marcelo. Vera, onde você está? Você não estava em casa. Olhei para o celular por um tempo e atendi. Eu saí de casa. O quê? Para onde? Marcelo, vamos ficar longe por um tempo. Vera, o que você está dizendo? Volte para casa. Vera. Marcelo, eu só quero ficar sozinha agora. Por quanto tempo? Eu não sei. Só quero ficar sozinha agora. Marcelo ficou em silêncio por um tempo. E então disse. Tudo bem. Eu te dou um tempo. Obrigada. Mas Vera, eu comecei o tratamento. Ok. Eu comecei a ir ao psiquiatra. Você estava certa. Eu tinha um problema. Prendi a respiração. Marcelo, me desculpe, Vera. Sinto muito mesmo. Vai levar tempo, mas eu vou me tratar corretamente. Então você pode esperar? Eu não consegui responder. Marcelo, eu não consigo responder agora. Eu sei. Eu não vou te apressar. Desliguei o telefone e suspirei. Era complicado. Marcelo dizendo que estava se tratando, pedindo desculpas, pedindo para esperar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia. O que eu precisava agora não era a mudança de Marcelo,
mas minha própria recuperação. Peguei o caderno da minha bolsa. Era o diário que Cíntia me deu. Escreva todos os dias. Registre suas emoções. Abri a primeira página, peguei a caneta e escrevi. A partir de hoje, eu vivo para mim. Um mês se passou desde que comecei a viver no kitnet. Eu acordava às 7 da manhã todos os dias. Tomava um banho rápido e comia uma torrada e café no café da manhã. E saía para o trabalho de diarista. Era a mesma rotina de antes, mas tudo estava diferente. Eu não tinha medo de voltar para casa. Meu coração não palpitava ao abrir a porta da frente. Ninguém me observava enquanto eu jantava e assistia TV. Às 10 da noite, quando ia para a cama, não havia batidas na porta. Era silencioso, muito silencioso. E eu gostava desse silêncio. Continuei o aconselhamento regularmente. Encontrava-me com Cíntia uma vez por semana. Como você está ultimamente? Você está dormindo bem? Sim, durmo profundamente. Pesadelos? Não. Eu nem sonho ultimamente. Cíntia sorriu. Você melhorou muito. Sim, eu também sinto. E o contato com seu marido? Ele liga de vez em quando. Diz que está se tratando bem. Pede para esperar. O que você quer fazer? Pensei por um tempo. Eu não sei. Ainda não quero pensar nisso. Tudo bem. Não precisa se apressar. Depois do aconselhamento, parei em um café próximo. Pedi um americano e sentei-me. Peguei o celular e escrevi no diário. Hoje a dona da terceira casa me deu um bônus. R$50. Porque eu trabalho duro. Fiquei feliz. Comi vezes kimchi giga e vezes no jantar. Estava gostoso depois de muito tempo. Abri a janela à noite e senti o vento. Estava refrescante. Era uma rotina simples, mas eu estava feliz. 2 meses se passaram. Aumentei mais uma casa de diarista. Meu salário aumentou um pouco. Paguei o aluguel do kitnet e guardei o dinheiro restante na conta. Meu dinheiro. Dinheiro que eu ganhei. Dinheiro que eu administro. Eu me sentia orgulhosa toda vez que olhava para a conta. Um dia, ao sair do trabalho de diarista, a dona da casa me perguntou: Vera, você parece mais alegre ultimamente. Aconteceu algo bom? Ah, não. Mas você parece muito melhor do que antes. Algo mudou. Eu sorri e respondi. Eu mudei? Sim. Antes você parecia pesada, mas agora parece leve. No caminho para casa, eu refleti sobre essas palavras. Parece leve. Olhei no espelho. Minha expressão estava realmente diferente. Meus olhos estavam vivos. Meus lábios estavam curvados para cima. Eu mudei assim. No 3º mês, comecei um novo hobby. Comecei a ter aulas de yoga no centro comunitário próximo. 2 vezes por semana, às 7 da noite. No começo, era estranho. Meu corpo estava rígido e as posturas não saíam bem. Mas, continuando, fui melhorando aos poucos. Acima de tudo, eu gostava do tempo que passava focada em mim mesma. Concentre-se na respiração, disse a voz da instrutora. Fechei os olhos e inspirei. Expirei. Durante esse tempo eu não pensava em nada, nem em Marcelo, nem no passado, nem no futuro, apenas no momento presente. Depois da aula, no caminho para casa, parei na loja de conveniência e comprei leite. Ao pagar, o funcionário perguntou: Gostaria que eu aquecesse para você? Sim. Por favor. Peguei o leite quente e voltei para casa. Abri a porta do kitnet e acendi a luz. Era um espaço pequeno, mas era o meu espaço. Sentei-me no sofá e bebi o leite. Estava quente. Liguei a TV. Um programa de variedades estava passando. As pessoas riam e conversavam. Eu ri junto. Ri de verdade depois de muito tempo. Às 10 da noite, meu celular tocou. Era Marcelo. Recebi uma mensagem. Vera, eu melhorei muito. Estou fazendo terapia regularmente e tomando meus remédios. Sinto sua falta. Você poderia me encontrar só uma vez? Li a mensagem e pensei por um longo tempo. Devo encontrá-lo? Não devo? Era complicado. Será que Marcelo mudou? Será que ele realmente se curou? Ou a mesma coisa vai se repetir? Liguei para Cíntia. Cíntia, meu marido quer me encontrar. Senhora Vera, o que você quer fazer? Eu não sei. Estou com medo. Então você ainda não está pronta. Quando estarei pronta, você saberá, senhora Vera. Quando seu coração estiver em paz, é quando você estará pronta. Eu acenei com a cabeça. Desliguei o telefone e enviei uma resposta para Marcelo. Marcelo, eu ainda preciso de tempo. Espere um pouco mais. Apertei o botão de enviar e suspirei. E percebi. O que eu queria não era a mudança de Marcelo, mas a minha própria solidez. No 4º mês, eu disse a Cíntia: Acho que vou encontrar meu marido. Você está pronta? Sim. Acho que está tudo bem agora. Você não está com medo? Eu estou com medo. Mas eu não posso fugir, posso? Cíntia segurou minha mão. Lembre-se, Soyara Vera.
Você não está sozinha. Sim. Ligue para mim sempre que estiver em apuros. Obrigada. Enviei uma mensagem para Marcelo. Marcelo, vamos nos encontrar neste sábado, em um café. A resposta veio em 5 minutos. Obrigado, Vera. Eu vou com certeza. O sábado se aproximava. Olhei no espelho. Eu não era a mesma de antes. Minha expressão estava diferente, meus olhos estavam diferentes. Não estava mais com medo. Sábado, 3 da tarde. Em um café perto da estação de metrô Sé. Sentei-me em um assento perto da janela. Coloquei o americano na frente e apertei as mãos. Estava nervosa, mas não queria fugir. A porta abriu. Marcelo entrou. 4 meses se passaram. Ele parecia diferente. Perdeu peso e seu cabelo estava mais comprido. Sua expressão também era diferente da de antes. Parecia cansado, mas ao mesmo tempo calmo. Vera, sente-se. Marcelo sentou-se na minha frente. Nos olhamos por um tempo. Como você tem passado? Marcelo perguntou primeiro. Eu tenho passado bem. Que bom. E você? Eu também estou bem. Pensei muito enquanto fazia o tratamento. Vera, me desculpe. A voz de Marcelo tremeu. Sinto muito mesmo. Sim. Indo ao hospital, eu percebi o quanto errei. Marcelo tirou um papel da bolsa. Isto é o atestado médico. Peguei o atestado. Tendência à adição sexual. Transtorno obsessivo-compulsivo. Depressão. O terapeuta disse. Meu complexo se tornou patológico. E por isso eu te fiz sofrer. Sinto muito de verdade. Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Vera, eu realmente me arrependi. Estou tomando remédios e fazendo terapia. Que bom. Vera, podemos recomeçar? No momento em que ouvi essas palavras, eu soube o que eu deveria responder. Marcelo, obrigada. Oh, obrigada por se tratar. Obrigada por se arrepender. Vera. Mas Marcelo, eu respirei fundo. Eu não acho que posso voltar. O rosto de Marcelo endureceu. O quê? Me desculpe. Vera. Eu mudei. De verdade. Eu sei. Eu sei que você se esforçou. Então por quê? Marcelo. Olhei diretamente para ele. Seu trauma não era algo que eu pudesse curar. Eu sou sua esposa, não sua terapeuta. Vera. Eu sei. Eu pensei errado. E segurei minhas lágrimas. Eu também preciso de cura. Vera. Eu percebi durante os 4 meses que passei sozinha o quanto eu estava desmoronada. Me desculpe. Eu tinha medo de dormir todas as noites. Com medo de ouvir batidas na porta. Vera. Sinto muito mesmo. Eu tinha medo de voltar para casa. Com medo de ser forçada a algo de novo. Marcelo baixou a cabeça. Eu continuei a falar, mas agora é diferente. Viver sozinha me faz sentir como uma pessoa novamente. Não tenho medo da noite. Eu anseio pela manhã. Faço o que quero no meu espaço. Vera, eu realmente mudei. Não farei isso de novo. Eu sei. Eu acredito em você. Então por quê? Fiquei em silêncio por um longo tempo. E disse, Marcelo, o amor não é suficiente. Oh, eu te amei. Sinceramente, por 17 anos. Eu também te amei. Mas esse amor não me protegeu. Vera, pelo contrário. Suportei por causa desse amor. Pensei que deveria ajudar porque éramos um casal. Marcelo começou a chorar. Vera, por favor, me dê mais uma chance. Marcelo, eu não consigo viver sem você. Você consegue? Oh, eu também estou vivendo. Sem você. Tirei um documento da bolsa. Isto é o acordo de divórcio. O rosto de Marcelo ficou pálido. Vera, por favor. Marcelo, vamos terminar. Vamos ser livres os dois. Vera. Marcelo segurou minha mão. Por favor, me salve. Marcelo. Soltei minha mão lentamente da dele. Você pode viver sozinho. Você vai melhorar com o tratamento. Vera. E eu também quero viver para mim agora. Marcelo chorou por um longo tempo. Eu também chorei. Mas minhas lágrimas não eram de tristeza. Eram de despedida. 30 minutos depois, Marcelo assinou o documento. Lentamente, com as mãos trêmulas. Vera, seja feliz. Você também. Nós nos olhamos pela última vez. 17 anos de tempo estavam contidos naquele olhar. O tempo em que nos amamos, o tempo em que sofremos, o tempo em que desmoronamos e o tempo em que terminamos. Adeus, Marcelo. Adeus, Vera. Saí do café. O sol estava se pondo. O crepúsculo estava colorindo o céu. Olhei para o pôr do sol por um longo tempo. Era lindo. E eu caminhei para minha casa, para o meu kitnet. Meus passos eram leves. 1 ano depois. Eu ainda estou morando naquele kitnet. O trabalho de diarista aumentou para 5 casas, e meu salário está estável. Estou economizando um pouco. O objetivo é me mudar para uma casa maior em 2 anos.
Eu continuo fazendo yoga e recentemente me inscrevi em uma aula de culinária. Ontem fiz biscoitos de chocolate. Queimaram um pouco, mas estavam deliciosos. O aconselhamento ainda continua. Agora diminuiu para uma vez por mês, mas a conversa com Cíntia ainda me dá força. Você melhorou muito, disse Cíntia. Sim, eu também sinto. E seus planos futuros? Primeiro, eu quero me amar mais. Cíntia sorriu. Você está indo muito bem, Sra. Vera. Marcelo me envia mensagens de texto de vez em quando. Estou bem, continuou o tratamento. Eu também respondo. Passe bem. Você também se cuide. Não há ressentimento. Apenas somos pessoas que seguem caminhos diferentes agora. Hoje, abri a janela novamente. O vento entrou. Estava refrescante. Eu tomei meu café e pensei. Eu cheguei até aqui. Voltando no tempo, lembro-me daquela noite. O dia em que gritei, batendo na porta do vizinho. Aquele dia foi o ponto de virada da minha vida. Se eu tivesse aguentado naquele dia, o que teria acontecido comigo? Eu provavelmente ainda estaria vivendo com medo naquela casa. Mas eu saí, tive coragem e sobrevivi. Agora eu sei. O amor às vezes não nos protege. Não precisamos suportar tudo em nome do casamento. E acima de tudo, que eu sou a pessoa mais importante. Olho no espelho. Vera Lúcia da Silva, 47 anos. As rugas aumentaram e vejo alguns cabelos brancos. Mas meus olhos estão vivos. Eu estou sorrindo. Está tudo bem hoje. Você está indo bem. Digo a mim mesma e saio pela porta da frente. Vou limpar a casa de alguém hoje. Mas agora, voltar para minha casa me faz feliz. A escolha daquela noite. Estava certa? Eu sei. O que eu escolhi naquele dia não foi deixar Marcelo, foi proteger a mim mesma. E essa escolha não estava errada. E você? O que você faria? Se a dor da pessoa que você amava estivesse te desmoronando, onde você traçaria a linha? Se a luxúria de alguém ameaçasse sua segurança, que escolha você faria? Se esta história tocou seu coração, por favor, inscreva-se e curta. E se você estiver passando por uma situação difícil agora, lembre-se, você não está sozinha. Pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Desejo que todos vocês sejam felizes. Obrigada.